Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito de leitura da Palavra de Deus. Todos os dias, lendo a Bíblia, fortalecendo a nossa fé, nossa caminhada. Então venha participar, venha caminhar conosco deste propósito, ouvindo todos os dias a voz de Deus. A Bíblia é a boca de Deus que fala conosco diariamente. Muitas vezes queremos ouvir algo de Deus, mas não lemos a Bíblia. E é o fundamental, todos os dias Deus falará com você. Se inscreva no canal, clique na playlist, inicie seu propósito. A partir do dia 1º, em um ano, você terá lido toda a Bíblia. Será uma bênção para a tua vida, fortalecer a sua fé, a sua caminhada cristã. Amém. Agora vamos orar ao Senhor, vamos agradecer pela oportunidade, pelo nosso dia e pelo nosso propósito. Amém. Ore ao Senhor e de seguida iniciaremos a nossa leitura. Feche seus olhos, curva sua cabeça e fale com o Pai. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, te agradecemos por mais uma vez até aqui ter nos ajudado, ter nos sustentado. Pai, nós não merecemos, reconhecemos, ó Pai, que somos falhos, pecadores e te pedimos perdão pelos nossos pecados. Ó Senhor, perdoa nossas falhas, nossos pensamentos, gestos e atitudes, ó Senhor. Nos dá um coração que se arrepende verdadeiramente. Ó Senhor, não se ire contra nós, nos ajuda. Nos perdoa, Espírito Santo, por te entristecer e que nós venhamos cada vez mais sentir a tua presença e se afastar do pecado. Ó Pai, fala conosco mais uma vez na leitura de hoje. Abre nossa mente, o nosso coração. Vem repreender todo o mal que se levanta contra as nossas vidas, todas as setas do inimigo querendo nos trazer desânimo, desmotivação. Repreende todo espírito de incredulidade, ó Pai, e nos firma na Tua Palavra. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar nossa leitura no dia de hoje. Hoje leremos numa versão nova, que será a VFL, que é a versão fácil de ler. Se você tiver a sua Bíblia, acompanhe, dependendo da versão. Amém? A palavra de Deus é a mesma. Glória a Deus. Hoje é o dia 205. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 31. Amém? Segundo livro das Crônicas, capítulo 31. Todos encontraram? Ezequias reorganiza a adoração. Versículo 1 começa assim. Quando acabou tudo isso, todos os israelitas que estavam ali foram para a cidade de Judá e quebraram em pedaços as pedras sagradas, cortaram em pedaços as colunas de Azerá e derrubaram os altares e santuários sobre os montes que haviam em todo Judá, Benjamim, Efraim e Manassés. Depois os israelitas voltaram para suas cidades, cada um para sua casa. Ezequias estabeleceu os turnos dos sacerdotes e os levitas para que cada um servisse de acordo com o seu trabalho e assim ofereceram os sacrifícios que devem ser queimados completamente e as ofertas para festejar. Deram graças, cantaram os louvores e serviram nas portas do templo do Senhor. O rei dedicou parte dos seus bens para os sacrifícios que devem ser queimados completamente cada dia, pela manhã e pela tarde, e para os dias de descanso, festas da lua nova e das festas solenes, assim como está escrito na lei do Senhor. Também ordenou ao povo de Jerusalém que entregasse aos sacerdotes e levitas a parte que lhes correspondia, para que estes pudessem se dedicar à lei do Senhor. Quando a ordem foi divulgada, os israelitas deram em abundância as primícias da sua colheita, do vinho, do azeite, do mel e de todo tipo dos produtos agrícolas. Trouxeram também a 10ª parte, todos os produtos em grandes quantidades. Também os que moravam em Israel e em outras cidades de Judá trouxeram a 10ª parte do seu gado e das suas ovelhas. E igualmente trouxeram a 10ª parte das coisas consagradas ao Senhor seu Deus. Colocaram tudo isso em pilhas. O povo começou a formar as pilhas no 3º mês e acabaram no 7º mês. Então Ezequias e os líderes foram ver as pilhas e abençoaram o Senhor e seu povo Israel. Ezequias pediu aos sacerdotes e aos levitas que lhe informassem com relação às pilhas. Então o sumo sacerdote Azarias, da família de Zadok, disse: Desde que o povo começou a trazer suas ofertas para o templo do Senhor, temos o que comer e ainda sobra alimento, porque o Senhor tem abençoado o seu povo. Todas estas pilhas são o que tem sobrado. Ezequias então ordenou que preparassem alguns depósitos no templo do Senhor, e assim o fizeram. Todos permaneceram levando fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. Foram nomeados para administrar tudo isso o levita Conanias e, como ajudante, seu irmão Simei.
Conanias e seu irmão Simei supervisionaram os seguintes inspetores: Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaías. Eles tinham sido nomeados pelo rei Ezequias e por Azarias, administrador do templo de Deus. O levita Corá, filho de Imna, porteiro da porta leste, estava encarregado das ofertas voluntárias que eram trazidas para Deus. Ele também distribuía as ofertas dedicadas ao Senhor e as coisas consagradas. Ele estava encarregado de Éden, Mijamim, Jesua, Simaías, Amariá e Secanias, que estavam nas cidades dos sacerdotes, e conforme os turnos repartiam as ofertas entre seus companheiros, tanto dos mais velhos como dos mais novos. Estes faziam a distribuição entre os que vinham diariamente para prestar seus serviços ao templo do Senhor, segundo seus turnos e ofícios, sempre e quando estivessem inscritos no registro das famílias, onde apareciam todos os homens de 3 anos de idade em diante. A distribuição para os sacerdotes se fazia conforme os registros dos grupos familiares e dos levitas de 20 anos de idade em diante, segundo seus ofícios e turnos. Toda a comunidade, crianças, mulheres, filhos e filhas dos levitas, estava incluída na distribuição, porque se mantinha fielmente consagrada em santidade. Alguns sacerdotes descendentes de Arão viviam junto aos levitas das cidades e possuíam terras em distintas cidades do país. Alguns deles estavam encarregados de distribuir parte da oferta a estes descendentes de Arão. Se distribuía a todos os homens e aos levitas registrados. Ezequias fez assim em todo o território de Judá, atuando com bondade, honestidade e fidelidade perante ao Senhor, seu Deus. Tudo o que fez e tudo o que começou para o serviço do templo, o fez seguindo a Deus com todo o coração e teve sucesso. Glória a Deus! Agora, para concluirmos a leitura de hoje, 2 Crônicas, capítulo 32. Capítulo 32. O rei da Síria ataca Judá. Depois de toda esta prova de fidelidade de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, veio contra Judá e sitiou as cidades fortificadas, decidido a conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe também vinha atacar Jerusalém, consultou os líderes civis e militares e lhes propôs secar as fontes de água que estavam fora da cidade, e eles decidiram apoiá-lo. Então, juntaram um grupo grande de pessoas e secaram todas as fontes de água e o ribeiro que corria no meio dessa região. Isso foi feito para que, quando chegassem os reis da Síria, não encontrassem água em abundância. Preparando-se com empenho, Ezequias fortificou e reparou as brechas da muralha, reconstruiu as torres sobre ela e fez uma muralha exterior sobre a que havia. Fortificou o muro da cidade de Davi e fabricou muitas lanças e escudos. Também colocou líderes militares à frente do povo. Convocou todos na praça que está na frente da entrada da cidade e os animou com estas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem se espante perante o rei da Síria e o exército numeroso que ele traz consigo, porque conosco há algo maior do que com ele. Do lado dele está a força humana, mas do nosso lado está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e lutar nossas batalhas. Glória a Deus. Depois disto, Senaqueribe, rei da Síria, enquanto atacava Laques, com todas as suas forças, enviou a Jerusalém um dos seus servos para que dissesse o seguinte a Ezequias e a todos os de Judá que estavam em Jerusalém: eu, Senaqueribe, rei da Síria, quero saber em quem vocês confiam, já que ainda permanece em Jerusalém uma cidade sitiada. Não veem que Ezequias está enganando vocês ao lhe falar: o Senhor nosso Deus nos salvará do poder do rei da Síria? Ele vai levá-los a morrer de fome e de sede. Por acaso não foi Ezequias quem acabou com os santuários e altares e disse a Judá e a Jerusalém que só adorasse e queimasse incenso diante de um altar? Não sabem vocês o que eu e os meus antepassados temos feito a todos os povos da terra? Por acaso os deuses dessas nações conseguiram livrá-los do meu poder? Qual dos deuses de todas essas nações que meus antepassados destruíram poderá salvar seu país do meu poder?
porque acreditam que o Deus de vocês poderá salvá-los. Portanto, não deixem que Ezequias os engane e continue iludindo vocês. Não acreditem mais nisso, porque se nenhum Deus dentre todas aquelas nações conseguiu impedir que o seu povo caísse nas minhas mãos ou na dos meus antepassados, quanto menos o Deus de vocês poderá livrá-los de cair nas minhas mãos. Tudo isso e muito mais diziam os oficiais do rei da Síria contra o Senhor Deus e contra seu servo Ezequias. Também escreveu cartas nas quais insultava ao Senhor, Deus de Israel, e no que dizia contra ele. Assim como os deuses das nações dos outros países não puderam salvar seus povos do meu poder, tampouco o Deus de Ezequias poderá salvar seu povo do meu poder. Então os ministros de Senaqueribe gritaram em hebraico ao povo de Jerusalém que estava na muralha. Eles fizeram isso para assustá-los e intimidá-los, a fim de capturar a cidade. Diziam a eles que o Deus de Jerusalém era igual aos deuses dos outros povos da terra, obra do ser humano. Devido a isto, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram e pediram a ajuda do céu. Então o Senhor mandou um anjo que matou todos os soldados, capitães e comandantes do acampamento do rei da Síria, e este se viu obrigado a voltar ao seu país coberto de vergonha. Quando entrou no templo de seus deuses, seus próprios filhos o mataram à espada. Assim foi que o Senhor salvou Ezequias e os habitantes de Jerusalém das mãos do rei da Síria e de todos seus inimigos, e lhe deu paz em todas suas fronteiras. Então muita gente foi a Jerusalém com ofertas para o Senhor e presentes caros para Ezequias, rei de Judá. O prestígio de Ezequias aumentou diante de todas as outras nações, porque naqueles dias Ezequias ficou doente e esteve à beira da morte. Então orou ao Senhor, que lhe respondeu e lhe deu um sinal. Mas Ezequias não agradeceu o favor recebido, mas sim se encheu de orgulho, e isso fez com que Deus se irasse contra ele e também contra Judá e Jerusalém. Mas depois Ezequias deixou o orgulho do seu coração e se humilhou junto com os habitantes de Jerusalém. Enquanto Ezequias viveu, o Senhor não voltou a descarregar sua ira contra eles. A prosperidade e os últimos dias de Ezequias. Ezequias teve muitas riquezas e honras, adquiriu tesouros de prata e ouro, pedras preciosas, perfumes, escudos e todo tipo de objetos valiosos. Fez também depósitos para armazenar o trigo, o vinho e o azeite. Mandou fazer estábulos para todo tipo de gado e também para os rebanhos. Ezequias edificou também cidades e adquiriu gado e rebanhos em abundância, porque Deus havia lhe dado muitas riquezas. Ezequias foi também quem secou a saída superior das águas de Gion e as canalizou debaixo da terra para o lado oeste da cidade de Davi. Assim Ezequias teve sucesso em tudo o que se propôs fazer. No entanto, quando os príncipes da Babilônia enviaram mensageiros para investigar o milagre que tinha acontecido no país, Deus deixou a Ezequias para colocá-lo à prova e conhecer tudo o que havia no seu coração. Todas as outras coisas que Ezequias fez e suas obras que mostraram sua fidelidade estão escritas na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro dos reis de Judá e de Israel. Ezequias morreu e o sepultaram na parte superior do túmulo dos descendentes de Davi. Recebeu honra fúnebre de todo Judá e dos habitantes de Jerusalém. Seu filho Manassés reinou no seu lugar. Glória a Deus! E após essa leitura poderosa, maravilhosa, concluímos assim mais um dia do nosso propósito. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo? Ore, Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado pela Tua fidelidade, obrigado pelas Tuas palavras, obrigado, ó Pai, por nos lembrar que devemos ser fiéis, obedientes, tementes a Ti, fazendo tudo aquilo que Te agrada, ó Pai. Ó Senhor, tira do nosso coração qualquer orgulho, tira, Senhor, da nossa vida qualquer tipo de pensamento que venha nos engrandecer, que nós venhamos cada vez mais nos diminuir para que o Senhor cresça em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado pela Tua presença no nosso meio, obrigado pelas Tuas palavras, pelo Teu Espírito Santo. Te damos toda a honra e toda a glória, Pai, porque Tu és poderoso, és o nosso Deus fiel, justo, maravilhoso. Muito obrigado por tudo, ó Pai, assim oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus, mais um dia do nosso propósito concluído. Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no canal se não tiver inscrito, deixe seu like, compartilhe e comente. Amém? Deus abençoe a sua vida e até amanhã, até o próximo vídeo, até a próxima leitura. Fique com Deus.